Ele botou sua túnica, entrou dentro do mar e vai para a praia onde Jesus estava. Ali, irmãos, entra um choque de realidade. Onde começou a ser a derrocada de Pedro? Foi quando Jesus falou: Pedro, você está falando muito, mas antes de chegar no canto você vai me trair 3 vezes. Ele falou: não, senhor, eu não, sou teu discípulo, eu ando do teu lado, eu falo contigo. Pedro está sentado aonde, irmão, quando negou Jesus? De frente a uma fogueira. 3 vezes ele negou. Você parece com ele? Não conheço. Você andava com ele? Nunca andei. Você se parece com um dele? Nem sei quem é. Na 3ª vez, o galo canta. Aí ele fala: é verdade, neguei mesmo. E depois desse cenário, Pedro só vai caindo. Pedro só vai voltando a ser o homem original. Por quê? Falhou. Porque negou. Se achava o pior ser humano possível. E tem dia que a gente acorda assim, irmão. Tem dia que a gente se acha o pior ser humano possível. E a gente olha para Deus e fala: Deus, como é que tu escolheu um cara que cai no mesmo pecado todo dia? Deus, como é que tu escolheu um cara que vacila toda hora? Deus, como é que tu escolheu um camarada que às vezes quer orar e não consegue orar, quer ler a Bíblia e não consegue ler a Bíblia? Deus está dizendo: esse tempo de incerteza não vai mudar a história que eu tenho com a tua vida. Deus está buscando Pedros hoje nesta noite. Aleluia, Jesus. Deus está buscando Pedro. E o que tem quando Pedro vai lá na beira da praia? Tem um pão que está sobre as brasas. E se tem brasa, tem? Fogo. E se tem fogo, tem? Também. Mas o fogo era feito aonde naquela época? Numa fogueira. Não tinha forno a lenha, era na fogueira. Percebeu algo de diferente? Não. Pedro negou aonde? Teve seu ministério reavivado aonde? Deus está dizendo: eu sou o único que posso transformar do teu trauma um maior testemunho que tu vai poder contar para mim. Aleluia, Jesus. Eu sou o único que posso transformar do cenário que tu caiu, o cenário que tu vai se levantar para dizer: eu creio na palavra que ele liberou pela vida. Porque numa fogueira eu neguei, mas numa fogueira ele falou: Pedro, tu me ama, eu amo o Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu é pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia, Jesus. Deus me trouxe aqui para perguntar por que alguns Pedros estão voltando para o barco da mercadoria. Se Deus te quer no púlpito, sendo uma voz profética. Aleluia, Jesus. Pedro entende o recado, irmão. Pedro entende o recado. E quando chega em Atos 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja. E quem é que vai falar com os homens que estão falando que a gente está cheio de monstro? É Pedro. Falou: não, a gente não está cheio de monstro, não. A gente está recebendo o poder do Espírito Santo. E como é que a gente faz para ter isso daí? Arrependam-se e sejam batizados também. Atos capítulo 3. Subi na hora nona com João para orar. O roxo falou: me dá uma esmola aí. Pedro falou: não tem prato não. Não tem ouro também. Mas o que eu tenho eu te dou. Porque quando eu pensei em voltar para o barco, o dono do barco me puxou para a areia, para dizer: eu ainda tenho projeto na tua vida. Aleluia. Eu ainda tenho projeto na tua história. Irmãos, a gente só pode dar o que a gente tem. Verdade. Amém. A gente só pode oferecer o que a gente tem para dar. Glória. Eu creio, irmãos. Eu não tenho total certeza que hoje eu não tenho ouro para te dar aqui. Eu não tenho prata, porque o que você tem, talvez eu tenha menos que você. Mas eu tenho poder de Deus para orar sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. E é o poder de Deus que Glória a renova. Deus. É o poder de Deus que reaviva. Aleluia, Deus Jesus. está dizendo: eu não quero que você retroceda a ponto de jogar fora um potencial que Ele colocou sobre a tua história. Aleluia.
Tu se acha pequeno, tu se acha inútil. Só que Deus está dizendo: só eu sei o vaso que tu és na minha presença. Aleluia. Só eu sei o vaso de utilidade que tu és na minha presença. Aleluia. E por isso ele está falando: não pense que eu não entro nessa praia. Se você subiu no barco, eu te espero do outro lado para dizer: senta aqui que a gente vai ter uma conversa. Porque Pedro não é qualquer um, irmão. Pedro é o primeiro pai da igreja primitiva. Pedro precisava ser encorajado por Deus. E talvez você está com dúvida até hoje do ministério que Deus colocou na tua mão. Está nessa praia da incerteza, está nessa praia da dúvida. Só que Deus está dizendo: eu vim para esse culto doméstico aqui para te encorajar hoje nessa noite. Eu vim nesse culto doméstico para te mostrar que eu sou Deus que é ontem, hoje e serei amanhã também. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé, nós vamos orar.